Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichellos Empréstimos, 5% de margem, saiu o aumento da margem do consignado para aposentado e pensionista do INSS. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e lá no Facebook e no Instagram. Você a qualquer momento pode acessar o programa Zona Esportiva e aí ver qual é o assunto que a gente debateu durante o dia ou até programas anteriores, se você quiser rever o que foi ali discutido. Fica à sua disposição em redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lembrando sempre que o Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor, ótica de grau, óculos solar, relógios, cuias e bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Barrichellos Empréstimos, chegou a nova margem de 5% dos aposentados e pensionistas. Você pode dar uma acessada junto à Barrichellos Empréstimo nas suas possibilidades, ver qual a sua necessidade e ali na Venâncio 1401 você ou liga para 3026-6262 e conversa com o Eduardo e aí ele pode lhe passar todas as informações sobre as suas possibilidades de obtenção desse recurso. Nosso convidado de hoje, ele já teve outras oportunidades aqui conosco, conversando, e hoje vem nos trazer algumas novidades, né, depois dessa situação complicada que a gente está vivendo aí, que viveu mais recentemente, continua vivendo ainda, mas um pouco mais suavemente, o nosso karatê, né, de Santa Maria, o karatê que tanto já fez pelo desenvolvimento do nosso esporte aqui em Santa Maria, teve um tempo aí parado devido à nossa pandemia, e o André Marasquim, fazendo um esforço enorme, está conseguindo retomar suas atividades lentamente e vai contar para a gente como isso está sendo feito. Satisfação recebê-lo aqui, André. Boa tarde, Tess. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E estamos aí, né? Depois de 6 meses parados, sem nenhuma aula presencial, a gente voltou aos poucos, gradativamente, com todos os cuidados, a gente reabriu as academias. Pois é, você teve aí durante uma época completamente com as portas fechadas. Aí, gradualmente, foi tendo um retorno. Isso. Fazendo um retorno. Agora, um pouco mais, mas ainda lentamente, dentro de todos os protocolos e também tendo algumas participações online, é isso, André? Na verdade, lá em março, quando a pandemia chegou e a gente se viu a necessidade de fechar, foi no dia 19 de março, se não me engano, eu já comecei no dia seguinte a ministrar aulas online, através do YouTube, Instagram, Facebook, mas principalmente no YouTube. E durante esses 6 meses, até setembro, a gente ficou só online. Aulas online, o pessoal assistindo na TV e fazendo ali os golpes, praticando, porque o Karatê tem essa vantagem. Sim. Que existem vários tipos de treinamentos no Karatê, e um deles um ou dois, que seria o treinamento das técnicas e do kata, é possível fazer sozinho, é possível fazer sem a presença de um companheiro. Diferentemente, por exemplo, do judô, do jiu-jitsu, que tu precisa derrubar o adversário, né? O golpe tem que ter o adversário. Então a gente tem essa sorte aí no Karatê de poder treinar sozinho. E eu fiquei ministrando aulas então online e foi assim que a gente conseguiu passar o tempo, hein? Pois é, foram alguns meses aí, né? E dentro dessa época toda a ansiedade, a angústia do pessoal que praticava, que estava acostumado, deve ter sido enorme, né? Na verdade a ansiedade e a angústia continua, né, Tesses? A gente não sabe aonde vai chegar a pandemia, a gente não sabe quando vai ter vacina, quando que os eventos presenciais vão poder voltar, se talvez só ano que vem, mas eu acredito que a gente está mais otimista agora, essa é a palavra, a gente está um pouco mais otimista,
Porque quando começou a pandemia, ninguém tinha ideia do que seria, do que nós iríamos enfrentar, quantas pessoas iriam, de repente, se hospitalizar ou vir a falecer num dia, numa semana, num mês. Eu não tô minimizando o risco, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado. O vírus é perigoso, muitas pessoas, infelizmente, a gente acabou perdendo, até vai perder, mas a gente sabe que ela tem uma progressão matemática. Sim. E essa progressão matemática ela é proporcional ao risco da população de estar se expondo, mas ela não é algo absurdamente como se pensava no início, né? Eu acho que seria isso. A federação em si também deve ter passado muitas informações para vocês e detalhes, e entre eles uma maneira de você conseguir voltar às atividades, ou vocês tiveram que descobrir sozinhos isso aí? Não, a Confederação Brasileira de Karatê tem um protocolo bem rígido em relação à volta às aulas, com distanciamento, uso de máscaras no treinamento, quantidade máxima de alunos por metro quadrado, por sala, enfim. E aí a gente está seguindo esse protocolo da Confederação Brasileira. Segue esse protocolo. E aí dentro desse protocolo, você podia nos dar uma ideia como é que funciona? Né? Bom, para vocês terem uma ideia, a nossa sala do Dojo X, a Academia do Dojo X, a gente comporta aí uma média normal entre 20 e 30 alunos até numa turma. E hoje nós estamos com 6 na sala. 1/3. É, 1/3 praticamente. E pessoas assistindo também, a gente está tentando evitar que as pessoas compareçam. O aluno já chega com o uniforme, leva a sua toalha, a sua garrafa de água, usa álcool gel na entrada. Então ele evita ter contatos, né, o uso do vestiário ou banheiro só em caso de extrema necessidade. E a gente reduziu também o período das aulas para 40 minutos, para ter um intervalo maior entre as turmas, entre a turma que está fazendo. Poder sair um, entrar isso, e a turma que está chegando. Outra condição que a gente teve que fazer foi abrir novas turmas para poder atender mais alunos, porque a gente está com uma fila de espera, na verdade. Sim. A gente não conseguiu atender a todos, mas a gente fez uma lista ali e está tentando. Está tentando adequar. beneficiar o maior número possível dentro das possibilidades. Exato. E dentro disso, vocês têm alguma previsão de alguma competição? Então, a Federação Gaúcha de Karatê, até esse emblema aqui da camiseta que eu estou usando hoje, eu sou o diretor técnico da Federação Gaúcha e a gente fez a proposta aí, e está em andamento, o Campeonato Gaúcho Estadual, né? Campeonato Estadual de Karatê online. Aí o sujeito pode pensar, não, como é que os caras vão dar soco, chute, AD? Não tem luta. É uma competição de kata. Então o Karatê tem 2 modalidades de competição. O comitê, que é a luta propriamente, que tem que ser presencial, não tem como fazer de outro jeito. E o kata, que é a apresentação artística das técnicas, dos movimentos do Karatê. Então a gente vai fazer só a competição do kata, que é possível fazer online, através de filmagens. A avaliação dos árbitros só também os golpes, né? Exato, vai ser online e a gente vai poder proporcionar alguma coisa para os atletas, para os federados esse ano, não passar em branco e cumprir também com as diretrizes da federação, que é organizar eventos. Até tendo uma competição, uma maneira de incentivar o pessoal a melhorar a técnica também, né? Claro, e de continuar treinando. Mesmo com essa parada que ainda está manter a melhor qualidade possível da técnica. Exato. Isso? Porque aqueles atletas que são profissionais de seleção brasileira, eles estão treinando, eles estão se encontrando e fazendo duplas de treinamento e treinando junto. Estão correndo risco, mas é um risco controlado. Agora, as pessoas que treinam arte marcial por saúde, por filosofia de vida, esses está mais difícil para eles, para correr risco. Sei também tu procurasse usar a criatividade dentro da situação toda e te criasse um canal no YouTube também para o pessoal poder acompanhar. Isso, então eu tenho 2 possibilidades. Uma é o nosso canal no YouTube, que já tem aulas, tem um monte de videoaulas lá, o sujeito pode, inclusive, começar do zero. Se o cara quiser hoje, eu quero aprender Karatê. Desde uma aula inaugural? Isso, ele entra no meu canal, ele vai ter ali umas 10 aulas que ele vai conseguir fazer. Então os primeiros golpes, aqueles golpes mais simples, ele vai aprender a fazer ali. Claro que se ele quiser se especializar, aí ele vai procurar uma academia, ele vai evoluir, claro. Mas para ter uma noção, para ter uma ideia, ele consegue através do nosso clube de treinamentos online. Como é que ele pode acessar? YouTube, procura lá Karatê, como aprender Karatê, ou meu nome André Manasquim, que vai aparecer. Acessa e aparece. Vai aparecer meu nome lá. E aí o pessoal pode, então, dali tendo dando os primeiros passos, digamos assim, dentro do Karatê. Isso. E eu criei um clube, que aí é um clube de assinaturas, para quem já é nosso aluno ou para quem mora numa cidade
que não tem karatê naquela cidade, ou que não tem um professor, ou se o sujeito não tem condições de frequentar uma academia em função da falta de tempo, da falta de disponibilidade, eu criei um aplicativo e um site que aí ele pode assistir aulas. Aí são aulas um pouco melhor elaboradas, aulas com detalhes importantes de luta ou de exames de graduação de faixa, enfim. E aí ele pode ser um aluno EAD, mesmo não morando em Santa Maria. Uhum. Por um valor bem acessível, ele consegue se matricular e ser nosso aluno. Esse aluno também via YouTube. Tu tens uma limitação por YouTube? Não, aí não tem, né? Não, quanto mais pessoas, melhor, né? Aham, mas não tem limitação, é só se inscrever. A limitação é só mesmo presencial. Presencial, quando é lá na própria academia, fica de Pé das Dores, né? Isso. Próximo do Hospital da Brigada. Mas por enquanto, ainda tu está aceitando inscrições? Né? A gente está fazendo uma readequação. Então, se a pessoa nos procura, a gente faz a entrevista, verifica a idade, condições. Se já era aluno, a gente tenta dar preferência, os alunos que já eram matriculados. Os alunos novos, a gente está tentando abrir turmas novas para encaixar. Então, claro. A gente está fazendo uma lista de espera. Tem idade? A partir dos 5 anos, Tess. Não tem idade limite. 5 anos até o 100. Me diz uma coisa, para o cara começar assim, ele já tem que ter o equipamento todo? Não. Como é que ele faz? Ele vai lá para assistir? Ele vai lá de calção, camiseta ou bermuda, leg, enfim, e começa. Se ele gostou, se ele resolve ficar praticando depois de 1 mês ou 2, aí ele pode adquirir o uniforme, que é o kimono. A gente chama de kimono, mas chama-se Karate Gi, que é o uniforme do karatê. Depois ele pode adquirir esse kimono, é um preço acessível também. E esse é o equipamento básico. A partir dali ele começa... Isso. Aí ele pode treinar durante 6 meses, 1 ano, até 2 anos, até a vida toda só com esse equipamento, se ele quiser ser praticante. Agora, se ele quiser ser atleta e lutar, aí ele precisa comprar luva, protetor de boca, protetor de pé, que é para poder fazer a luta sem lesão, sem se machucar e sem machucar os colegas. No mundo, como é que está andando o karatê dentro dessa pandemia? Já tem algum local que esteja funcionando presencialmente, com lutas presenciais ou não? Sim, a gente acompanha vários amigos nossos no mundo todo, através das federações, e o karatê voltou. Na Europa, por exemplo, a gente acompanha vários atletas que estão treinando, todos com isolamento também, com as medidas. Eu acredito que acontece muito em algumas cidades ou regiões específicas haver o bloqueio, mas o bloqueio não é geral, o lockdown não é geral, assim, agora todo mundo vai ficar em casa. Não, eles estão, assim como é em Santa Maria, como é no estado do Rio Grande do Sul, a gente está tendo divisões regionais. Então a gente acompanha Japão, por exemplo, tem lugares que estão praticando, Europa, Estados Unidos, e tem lugares que parece que o pessoal está parado. Eu não teria como especificar quais lugares agora. Não tem agora em mente. Exato. Me diz uma coisa, tu não pensou em fazer algum evento aberto ao público, ao ar livre, ou não pode? Algum encontro assim? Pode, talvez aulas online seria uma boa ideia, mas a gente também tem... Aí cabe a nossa cobrança agora para os futuros candidatos da Prefeitura de Santa Maria. Porque me diga, qual local ao ar livre em Santa Maria nós vamos praticar? Que tu tem condições, né? A gente tem a pista da Brigada Militar, que é uma excelente, mas que fica fechada em função, né, da prevenção. Nós não temos um parcão, as praças públicas fica difícil você chegar lá para fazer uma atividade física. Na época que nós tínhamos ali o Farrezão, com aquele espaço todo, mas eu não sei como está agora, se está dando para entrar ali, tem obra, está conturbado, né? Então fica a nossa cobrança aí, espaços públicos para treinamento de atividade física. Sem dúvida. Não só do meu karatê, mas para todo mundo. Todo esporte, né? Você veja que num momento como esse, como seria importante, né, para a população ter até como uma válvula de escape, né? Essa situação toda, né? E testes assim, eu lembro, eu não sou tão novo não, né? Você é um pouquinho mais velho que eu. Na nossa época, a gente brincava na rua, mas também jogava bola nos parques, jogava bola no campinho, tinha pipa, espaço, né? Tinha. As crianças podiam brincar. E essas crianças que brincam, que jogam, que fazem o esporte, que fazem atividade física, elas são pessoas, pessoas que não vão cometer crimes depois, que não vão entrar para o mundo das drogas, então, principalmente nos bairros, nas periferias, é importante estimular a prática da atividade física. É por isso que eu digo que, se eu pudesse, eu colocaria uma academia de karatê em cada bairro, em cada vila. Claro, eu falo karatê porque é a arte que eu pratico. Claro. Poderia ser judô, taekwondo, futebol, vôlei, qualquer coisa, para ocupar as crianças.
Quantos movimentos e ações sociais podiam acontecer, né? Exato. Se houvesse exatamente. apoios também, né? Sim. Precisaria também ter um respaldo. Né? Tem uma frase acho que é Piaget, que falou assim: se educar as crianças não será preciso punir os adultos. Exatamente. Educar as crianças e não será necessário punir os adultos. Com certeza. André, muito obrigado pela tua presença, André. Parabéns pelas iniciativas que tu tiveste durante essa pandemia. A gente acompanhou pelo Face, eu te perguntei porque já sabia, tinha acompanhado tentei assistir algumas situações pelo YouTube, mas não é muito meu chão, tem que começar desde o início, desde a base. Né? Isso. Mas realmente foi uma bela iniciativa e talvez seja um dos legados que tenha ficado de a gente aprender a trabalhar também, né, dessa maneira aí, né? E talvez alcance pessoas que não teriam a menor condição de estar contigo lá na aula presencial, mas através das redes sociais tenha condições de fazer um esporte também, André. Parabéns, viu? E esperamos que a gente logo retorne às atividades e a gente possa falar em coisas melhores, mais agradáveis, principalmente em competições aí, né? Exato. Então, legal. Minha mensagem é que, para todos, não percam a esperança que dias melhores virão. Com certeza. Tá? Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, o convite para amanhã estarmos de volta ao meio-dia. Grande abraço, até amanhã. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichellos Empréstimos, 5% de margem. Saiu o aumento da margem do consignado para aposentado e pensionista do INSS.